0,1%. Lembra disso? Ele chegou a município, vou dar esse ajuste, porque o orçamento não tem nada que para vocês, para pegar sempre congelado o salário de 8 anos, mas eu me comprometo de abrir uma mesa de negociação a partir de agora, onde a gente vai discutir a recuperação das coisas salariais das categorias. Né? E eu não era servidor público nessa época, mas a informação que nós temos é que houve um processo de valorização a partir dessa mesa de negociação, que esse projeto andou até 2010. No último reajuste desse processo aconteceu em julho de 2010, onde até hoje o CONASEP trabalha essa data como referência. Quando você paga o preço salarial, você tem que ter uma referência. Porque quando você tem uma referência, você tem peso diferente. De 2010 para cá, aí eu já estava na carreira, eu acompanhei muito de perto isso aí. O que é que aconteceu? De 2010 para cá aconteceu duas grandes mobilizações dos servidores, uma em 2012, outra em 2015. A de 2012, bem mais alta que a de 2015, que gerou acordos, né, para o Serviço Público Federal. A de 2012 foi o famoso 555, reajuste em 3 anos, para a maioria dos servidores públicos. E a de 2015, a Dilma apresentou uma proposta, o governo apresentou uma proposta de 4 parcelas, 4 anos seguidos de reajuste, e vários sindicatos, todos os sindicatos, assinaram o acordo de apenas 2 anos. Quem assinou de 2 anos, 2 anos depois ia negociar os outros 2 anos. Só para explicar e defender os sindicatos que defenderam o acordo de 2 anos, que muitas vezes fosse zero, o grande que nós colocávamos de uma porcentagem de 20% 4 vezes, era 5,5, 5, 4,75, 4,5. Num ano em que a inflação estava em 10,06. Então, como é que um sindicato vai assinar um acordo de um reajuste salarial para os próximos anos em um índice bem inferior ao índice da inflação do ano? Então, o argumento era, é um risco muito grande, então vamos pegar 2 anos, depois a gente volta para conversar, e aí a gente vê se a inflação baixou ou não baixou de fato, que a promessa do governo era, estou propondo esse índice a você, que a inflação vai baixar. Claro que eu digo isso. Então, o resultado, aí eu quero defender bem, justificar bem a história do sindicato. Aí veio o golpe, né? Veio o golpe, apoiou em 2015 e veio o golpe em 2016. Né? Com um golpe, quem teve 4 reajustes, na boa dos reajustes, né? Quem teve 2 ficou dentro. O golpe não teve mais negociação. Os docentes não tiveram 4, os docentes tiveram 5. Porque teve uma negociação de reestruturação da carreira, para que os RT fossem proporcionais aos salários, e para ajustar isso, o governo deu 5 reajustes. Ou seja, eu acho que foi a única categoria que em 2019, já no governo Bolsonaro, teve um reajuste. Os MTT e MS. Nós tivemos um reajuste durante o governo Bolsonaro. Mas não foi do governo Bolsonaro, foi da acordo de Dilma. A discussão é se o Bolsonaro ia dar ou não um reajuste. Quer dizer, não, é lei que tem que dar, entendeu? Então, é nesse patamar que nós estamos vivendo. O que aconteceu nesse período, nesses 2 acordos, 2015 e 2012? Aconteceu que a carreira do PT, nos 2 reajustes, tiveram reajustes bastante significativos. Inclusive, em 2012 foi muito engraçado, que a gente estava negociando com o governo e a Luiz Mercadante, que era o ministro da Educação, dando uma entrevista dizendo que o acordo com os sindicatos já estava formado, com antes do CONASEP com projetos. E na verdade não estava. A gente saiu sem um acordo. Porque eles achavam que a gente ia concordar. E a proposta do governo não era ruim, não. Só de estruturar a carreira. Era um aumento real do salário dos docentes. Enquanto para os técnicos eles deram 15,555, que está em torno aí de 17, 15,78%, como eles diziam em torno de 16%, né, em 3 anos, ao pessoal do EBTT, o reajuste chegava a 44%. Olha a diferença. Né? Então, o que aconteceu? Aconteceu porque os companheiros do EBTT tiveram, nesse período, ganho salarial, enquanto que o pessoal do PCC-TAI tiveram, no período de Dilma, uma perda salarial de 21%.
quase 22. 21 algum. O último foi Temer, não? O Temer estava se negando a pagar eu vejo aqui. O Temer a pagar. Foi um, foi Temer. Eu já um estudo, eu já um estudo. Eu tenho um estudo. Eu não sei se foi Temer, mas eu acho que foi 2019. Primeiro ano de Temer. Foi o primeiro ano de Temer. Queria se negar a pagar, o STF foi acionado, disse, não, isso é lei, isso é projeto de lei, é votado, depois pode. Então foi Temer. Eu acho que o que Temer foi para todos. Inclusive, o PCC tem uma conta, tem uma reajuste com Temer. O tempo foi, eram 2 reais. Que era um tomação. O reajuste do Temer não foi só para a Temer, não. Para a secretária de 2017. No governo Bolsonaro, em 2019, nós tivemos uma reajuste. 2019. Bota meu contra-cheque. Não, tem. Pode olhar só. Eu não sei a data exata de 2018, mas tem. 2019. Aí olha bem, pessoal. Essa é a realidade. Né? O PCC hoje acumula uma perda de 62,29%, tirando aí o 9% que ele vai ter, né? Baixa para 40 e poucos por cento das perdas. Só que tem a inflação do ano corrente. Esse mês deu uma baixa bem grande da inflação, né? Não pode ser que a média do Banco Central alcance, é 4,75%. Se isso acontecer, no dia 1º de janeiro de 2024, o PCC deve estar com uma perda aí em torno de 55% a 56%. O docente, a gente não pode falar de perda de docente, porque cada nível da tabela tem um reajuste diferente. Aí as perdas são diferentes para cada nível da tabela. Mas dá uma perda salarial em torno de 25%. Diferença estuda, 25 para 55, diferença estuda. Então, é nesse patamar que nós estamos negociando. Nós estamos discutindo. O Sinasep, em deliberação de plenária, portanto pode mudar, outra plenária pode mudar, tirou uma linha para a campanha unificada de todos os servidores públicos. A linha unificada é recomposição das perdas salariais aos patamares do 1º de julho de 2010, então nós vamos considerar a perda salarial do servidor para cá. Ponto 1 da reivindicação. Ponto 2, equiparação dos auxílios com os outros poderes, sempre com uma referência maior, auxílio creche, auxílio alimentação, auxílio saúde. Exigência da mesa de carreira, que o governo, por escrito, respondeu que a mesa de carreira, as mesas específicas estão dependendo de. Ele fala uma linguagem técnica, está aqui o guarda, eu posso ler, eu não entendo o que ele fala. Ou seja, ele não garante a mesa específica, tá? Ele não garante. Por escrito, ele não garante. Diz que só vai acontecer se tal coisa acontecer, eu não entendo o que é. E, por fim, o rebolaço. Né? Existem ainda muitas medidas de interesse dos servidores públicos que não são impactos financeiros, porque o governo Lula não resolveu, né? Eu entendo. Vou dar o exemplo de uma assim, que a gente acha que é um absurdo, a instrução normativa 54. Aquela que, quando o servidor fizer uma greve, ele é admitido do serviço público, imediatamente. Está falando, é lei no Brasil isso. O governo Lula mantém isso. É um absurdo. É verdade, nós desmoralizamos essa instrução, né? Fizemos greve em maio e ninguém foi demitido. Mas em 2022 nós fizemos greve, ninguém foi demitido. Então, esses são os 4 itens da campanha geral. Da campanha específica, o Sinasep abriu essa discussão na base para a construção da proposta que vai ser votada nessa plenária que vai acontecer no início de maio. É isso. É isso, pessoal. Esse é o plano. Vamos lá. Eu subi Vamos lá. Vocês têm aí a proposta da CNS, da CND, da CND, na carreira de estudo do MTP. Ela é pequena, mas dá para fazer uma leitura rápida. E aí eu posso até frisar aqui qual é a divergência que nós temos entre a carreira do MTP e a proposta que nós apresentamos, diferente da CNS. Mas é bem pequena, vamos lá. Princípios e diretrizes sobre a carreira. Valorização do piso da tabela, ponto 1. Dentro de uma malha salarial equalizada, tá, etc.
companheiros da CNT não sabiam que a nossa tabela ela tem já uma parte bem atualizada, ou seja, nós não ganhamos, como eles achavam que era verdade, nós não ganhamos RT nominais, mas o RT é percentual do seu salário, do seu vencimento básico, qualquer RT, muita informação da carreira, os caras não sabiam. Valorização do vencimento básico, dos campos, nós já temos uma outra. Então, esses itens aqui nós não tratamos. Né? Não apoio de gratificação, eu acho que essa resposta aos companheiros da luta não tem nenhum sentido, tem nenhum cara da BTT propondo gratificação e ele não está aqui. Não a política de gratificação. Eu acho que não tem sentido isso aqui. Bom, isso aí é porque muitas vezes quando você se aposenta vai fora, né? Aí... Não, porque não existe ninguém pedindo isso. Isso não é contra ninguém. Não tem nenhuma proposta no BTT de gratificação. Não é gratificação. É já para garantir. Já vai Eu acho que isso também. Antes que alguém peça, eu vou lá. existe um problema que não vai querendo isso, né? Recuperação das coisas inflacionárias do período 2010 2012. A redação está errada. A redação proposta é julho de 2010. A proposta inicial nossa era dezembro de 2023. Só que agora mudou o arcabouço fiscal, o ano nosso de medir inflação e trilha salarial é de 1º de julho a 31 de junho. A 30 de junho, não existe um período. E tem sentido isso por causa da Lula. A Lula construiu em agosto. Deixar para o final do ano é complicado, porque como é que ela vai incorporar esse reajuste? Todo servidor do Brasil, pessoal, todo sindicato da rede privada, quando luta por recuperação salarial, ele luta do ano anterior, sabe? Então, por exemplo, se a data base dele é em abril, ele luta a inflação a partir de 1º de abril a 30 de março. Tá? O ano é medido pelo... É como se a nota da nossa... O pessoal com o percentual não é garantido, não. É período de negociação. Você tem data base e vai ter a inflação garantida. Esse é o conceito que todo mundo tem. Acha que se eu tenho data base, eu vou ter reajuste. Não é verdade. Se você tem data base, você tem direito de reivindicar reajuste. Vai ter ou não, é uma luta política. É uma luta política. Pronto. Vem a questão dos ingressos, aí eles reconhecem isso, copiaram isso da nossa proposta. Olha que a gente, diferente dos companheiros do PCCTAI, não tem nenhuma elaboração sobre isso, não sei se é possível ter, a gente propõe que nem todo mundo entre no nível 1. Dependendo da formação do cara, ele pode entrar no nível 1. Porque, posso fazer uma adenda aqui? Bom, antigamente era assim, se você era magistério, você entrava na A, que era como fosse aluno, né? Se você fosse licenciatura pública, entraria na B. Se você fosse licenciatura plena, entraria na C. Eu acho que é em cima disso aqui que o pessoal quer. Não, não é isso não. Isso é outra realidade. Agora, não, estou dizendo, é assim. O problema é que o que eu quero dizer é o seguinte, que hoje todo mundo pode ser até doutor e pela mesma que entra no hoje ar. você fazer um concurso para a GTD, você tem que ser graduado. Sim, eu quero dizer assim, Lobo. Tanto faz ser graduado como ser doutor, entra tudo no 1. É isso que eu quero dizer. Hoje não é assim. Hoje não é assim. Não é não? Não. Hoje você entra e tem uma aceleração de promoção. Com 3 anos, Com 3 anos, eu pareci da nossa CND, que eu acho que está errado, e o nosso sindicato não tem acumulado força para colocar na justiça o sindicato. Porque o governo impede a aceleração de promoção por você estar em estado probatório. Aí diz que no estado probatório você não pode ter a aprovação. Ora, mas você sai do D1 para D2, 2 anos, e você tem estado probatório. Então o governo está errado com isso. De acordo com a lei, a nossa leitura, o parecido do nosso advogado, é que um doutor deve entrar no D31 e não esperar o estado probatório. Mas vamos lá. Então o que é que nós propusemos? Nós propusemos o seguinte: quem entra em determinado nível, os ex-copiados estagiários, né, já entra no nível acelerado. Né? Então quem tem especialização já entra no D2, no nível 2, etc. Né? Desculpa, essa primeira, o IDA não é isso não. O IDA é acabando com essas classes que nós temos na carreira do professor. Nós temos uma classe, D1, D2, D3, D4, e nós não entendemos o que é essa classe. O que é D1? Um docente que vale 1, outro docente que vale 2. E quando você chega na carreira do MS,
pior ainda, né? Porque ele bota nomes. Você é auxiliar, depois você passa a ser adjunto, depois você passa a ser associado. E ninguém sabe que é associado de quê? E pior, no final da carreira você passa a ser titular. Quando você descobriu no final da carreira que você era reserva. Outra coisa importante isso aqui, ó. Tinha pessoas antes da nova lei 12.000, você nem dizer tudo que é 772, né, que é a nossa carreira. Por exemplo, nós tínhamos professores que já estavam na 4. Quando houve a reformulação, esse professor passou para 3. Por causa da professora Marinalva, ela até me deixou dar esse exemplo aqui, né? A professora Marinalva já estava na D4-2 e ninguém sabe por que passou a ser D3-2. Aconteceu isso. Outra coisa, muitos aposentados que já estavam no final da carreira, da outra carreira lá, anterior, simplesmente passou a ser D4-1, todo mundo, não importa. Quem estava na D5-3, nós tínhamos professores aqui, que é aquela questão do titular antigo, que já estava na D5-3, isso é uma coisa anterior, né? E simplesmente esse professor passou a ser D4-1, todo mundo. Quer dizer, eles tiveram um grande prejuízo. Na época ninguém se atentou para isso, também ninguém procurou o sindicato para entrar com uma ação, nada, e ficou por isso mesmo, esse pessoal até hoje tem esse grande prejuízo. Então a gente tem que ter cuidado quando a gente mexe nessas carreiras, para que quem está no nível lá em cima não termine descendo, né? Então, pessoal, esse item A é só isso, é só acabar com as possibilidades. Então, o que aconteceria? A nossa carreira teria não níveis, não chama classes, só níveis. No caso dos companheiros do PCCT, é que as classes têm sentido. Você tem um PCCT que é graduado, outro que é ensino médio, né? São classes diferentes. Mas no caso do PTT, onde todos são graduados, eles todos têm que estar na mesma classe. Os níveis aí é de acordo. Então, e essa proposta é consenso com o ANS. O ANS também defende o fim dessa nomenclatura que tem. A outra coisa que nós defendemos, está aí escrito no manual de observatório, é que para ser titular, né, para chegar ao nível 16, não precisaria de nenhum tipo de como é que chama? De Projeto? De título, como hoje é. Se você vai titular, se você for doutor. É um nível mais na carreira que você vai e todo mundo progredir. A ideia é essa. O ano depende disso também? Hoje você tem que ter como pré-requisito ser doutor. Assim Isso que é mesmo. O acesso deles é diferente. Na época que eu fazia meu doutorado lá na Federal, na UFS, da Rio Grande do Sul, uma professora minha, que é grande nome da minha área, ela teve acesso direto para a doutora, para titular, através de um concurso. E isso também é a carreira da gente, está dentro de tempo. Essa é outra coisa, que a nossa carreira são duas carreiras. Qual é a explicação que eles dão para isso? É quando eles querem, na verdade, fazer um concurso orientado para determinada profissional. Então você tem, por exemplo, aqui tem uma automação, um exemplo. E a automação sabe que ali na Volkswagen tem um cara técnico, competentíssimo, que trabalha na Volkswagen, e que o Instituto queria ter ele aqui, para o curso de automação. Aí você pode abrir um concurso em que ele já entra como titular, né? Esse concurso é um concurso orientado mesmo, e eles justificam isso. Na época, eu vi uma discussão entre a gente anos, eu disse, cara, eu não concordei. Mas, cara, nós estamos numa academia que forma conteúdo. Aí você tem um determinado profissional, você conhece a história dele, ele trabalha na Volkswagen, ele trabalha numa empresa, sei lá, de telecomunicações, ganha um salário especial, você não vai trazer ele para o instituto para ele ser D1. Não vai. Como você oferecer uma coisa? Mas não só isso, vamos imaginar que determinada instituição quer abrir curso de medicina. Esse profissional vai ser o responsável, seja da iniciativa privada, seja já o professor, responsável por coordenar isso. Mas são detalhes. O curso pode ser orientado, mas ele é público. Então, por exemplo, eu posso concorrer, embora o meu currículo lá, se o meu currículo for. Ou seja, você está de olho na contratação. Vou dar um exemplo bem concreto aqui. Quando nós terminamos aqui na universidade, fizemos um concurso para um menino que era doutor em uma determinada área. Só que o concurso é público. Aí outra pessoa veio e eu para ele pegou esse outro lugar. O concurso é público. Então, por exemplo, a instituição está de olho em um técnico que está trabalhando ali na Backpix, né? Essa palavra de aposta.
É um cara que está bombando aí nesses sites, nessas coisas, que é o cara aqui para o curso de informática. Aí faz o concurso direcionado para ele. Mas é público, a pessoa pode se inscrever, tem um currículo que ele passa. Na época pegou a gente de surpresa, tanta gente como antes. Mas eu achei isso interessante. Eu acho que está correto. Agora pensar uma necessidade até maior do que a gente. O cara tem que ter uma formação mínima para isso. O cara tem que ter uma quantidade mínima de experiência de trabalho na área. Conhecedor da área. Se não me engano, são 20 anos de trabalho na área. Uma coisa assim, não é qualquer um que vai fazer um concurso desse não. A letra B é que eu estava falando. A letra B é a questão da entrada. Qual é a justificativa disso? É o seguinte. O docente, né, quando ele vai fazer uma formação continuada, ele tem direito ao seu afastamento, etc. Então, se ele já entra com a formação, ele está dando a empresa um determinado lucro, não vai gastar com ele porque ele já é formado. Então, se ele está dando um lucro à empresa, à instituição, porque ele já entra com o título, não vai precisar não vai precisar de licença, né, porque ele já tem o título, é justo que ele já entre numa posição maior na tabela. Hoje, isso existe, mas após o estágio probatório. Não é na lei, é um parecer do MEC, que nós, do Sinacef, achamos que está incorreto. Poxa, e o professor tem que esperar para ter a titulação de mestre e doutorado? É o seguinte, de acordo com a lei hoje, o mestre e o doutor, ele entraria, eu entrei, por exemplo, eu entrei no Instituto em D31. Eu não fiz o D1, D2, e na época era D1, D2, D3, D4, olha o que eu dei. Era D21, D22, D3, D4, eu entrei já em D31. Né? Só que na época que nós conquistamos isso, em 2012, na lei 12.722, o governo fez uma redação de que amarra, e que para eu dar esse pulo, eu entro no 1, fico até terminar o estágio probatório, só depois eu vou para D31. Certo? Eu tenho uma aceleração de promoção, mas só depois do estágio probatório. Isso aí que você está falando é RT. Ele vai ter RT, se ele entrar com o mestre, vai ter RT de mestre. É outra coisa, não é que ele vai perder a titulação dele, não. Tá. Aí é resultado. A gente tira essa história do estágio probatório. A gente, inclusive, do Sinacef, tem um parecer do Conselho de Advogados que aconselha às nossas sessões de base a incentivar aos servidores que entraram no Instituto, já doutores, já mestres, a entrar com ação na justiça, reivindicando a seleção de aprovação. Porque qual é a nossa fundamentação? É que a lei, que impede a lei de 12.722, ela é contrária ao regime jurídico único. Isso aí é a aceleração que o docente tem através da produtividade, pesquisa, Não. dentro da carreira. Não, dentro da carreira só que antigamente ele já entrava no meio. No NS, entra no meio. O doutor já entra aí associado, mesmo com o estágio probatório. É contraditório ali pra caralho. O nosso advogado é bem interessante. Eles impedem o nosso avanço por causa do estágio probatório. Agora, você me tirou uma dúvida aí, eu sou docente. Aconteceu isso com um amigo meu lá na universidade, né? Isso só vale para os professores universitários. Fizeram um edital lá na universidade em que ele requeria como mínimo o mestrado. Só que ele é doutor e vai receber só como mestrado, porque o edital diz. Eu entrei em contato com o professor da universidade, o pessoal da universidade disse que é possível isso. Aí eu peguei, deve ser da carreira dos docentes da UF. No IFPB isso não existe, né? Você pode requerer. Eu conheço a conta da. Gente, porque quem não me conhece, desculpa, eu sou presidente da CPPD. Muitas vezes eu terminei minha assunto falando porque eu conheço um pouquinho também da área, né? Aí, isso aí eu conheço a CPPD na universidade e conheço todo o regimento dela. Está errado isso aí, ele tem que entrar com ação. Mas o que eu achei estranho foi que ele falou lá da UF, ele falou que era possível, sim. Inclusive o concurso mais comum. Eu achei estranho isso. O concurso mais comum de docentes na universidade para ser mestre é o concurso de matemática. É muito difícil você encontrar um doutor em matemática pura, se for matemática pura.
desempregado. Então, se você bota, muitas vezes bota um doutor em matemática, ele não aparece nenhum candidato, agora para médico. Mas se você tem um doutorado, você é requisito e ganha. É possível isso. Por exemplo, o nosso concurso, por lei, inclusive, ele é para graduado. Ele é para graduado. Exatamente. Se o cara for médico, o cara for doutor, ele ganha como médico, mas não é doutor. Ele não ganha como graduado. Achei esquisito, visão dessa é Então absurdo. vamos lá. Caseiro, A letra C, não sei se eu estou lendo aqui, não sei se é isso que eu li muito rápido, que é o seguinte: nós hoje na carreira do magistério temos duas carreiras. Né? Carreira do magistério federal dividida em EBTT e IMS. Né? A nossa proposta é vir uma carreira só. Carreira do magistério federal, ponto. Ela já tem a mesma tabela. Mas é muito por agora mesmo, que eu acho que foi uma loucura, mas fizeram, uma seção sindical de base encaminhou, porque conhecia o Getúlio, né? Encaminhou uma solicitação a Getúlio para aquele famoso requerimento do 1509, que fala que hoje a gente reivindica o mesmo direito e é de 95 o requerimento, a instrução normativa. Ele reivindicou a equiparação da BPT à OMS desse requerimento, propondo um acréscimo. Recebeu um não da secretaria. Não até então, pô, bicho, a gente negociando essas coisas, você vai por fora. Agora, Miguel, me diga uma coisa, meu irmão. As diferenças de RC, por exemplo, que eu professor da universidade, como é que se ajustaria isso? Depende, calma, o pessoal da universidade, calma aí. Existem duas carreiras dentro da universidade, que é o magistério superior, como o Lobo falou, e a BTT. O professor é BTT da universidade, também tem direito ao RC. Mas nem tudo é RC só não. Não, ele fez a pergunta sobre a RC. Não, é. O pessoal da universidade tem, então vai. Quem é BTT da universidade não tem escola de aplicação, colégio de aplicação da universidade, outro nome que der, tem é BTT sim. Então a unificação seria com esse pessoal aí? Não, quando você unifica duas carreiras, você incorpora as conquistas das carreiras. Né? Você incorpora. No nosso instituto, por exemplo, lá em você tem 92 servidores lá que são professores do OMS. Então, a universidade tem mais EBTT do que a gente MS, mas nós temos MS também. Temos MS. Inclusive Pedro, não sei se vocês conhecem, é dirigente do Sindicato do Maranhão, ele é MS. Tem um professor aqui que é MS. Ele é magistério João Pessoa. João Pessoa. Então, a proposta é que tenha uma carreira só. Né? Também é uma proposta consensual com a nós concordamos com isso. Aqui está o princípio da educação exclusiva, né? O T40 ser o dobro do T20 e o T20 e o da educação exclusiva ter 55%. Aqui é uma divergência. E essa relação que entre a proposta da CNS e a nossa. Ele fala, o regime de 20 horas será equivalente a 50% do regime padrão do vencimento básico de 40 horas. Nós redigimos assim, o regime de 40 tem o dobro do T20. Aí você fala, que mudou? Se você não tiver 100, vai fazer 50. É isso, todo do redação é isso. Só que do jeito que eles colocam, a referência é o T40. E do jeito que nós colocamos na referência ao T20. Aquele piso alto, ele aumentou eu no Ministério. Ele acha que tem que aumentar o T40, ele acha que é o T20. Por que isso? Porque hoje, o atual T20, ele é superior a 50% do T40. Ele é maior. Se você constrói a referência no T40, quando você vai baixar os 50% para o T20 perde. Entendeu o que eu estou dizendo? É mais ou menos assim. O T20 hoje ganha 70, o T40 ganha 100, mais ou menos isso hoje. Aí na proposta dele, o que é que nós entendemos? Que ele está defendendo que o T20 passa a ganhar 50, não que ele ganha hoje, que é 70. E o que é que nós estamos fazendo com a nossa redação? Que o T40 passa a ganhar 140. Entendeu o que eu estou dizendo? Então a referência para a gente não deve ser o T40, sim o T20. O T40 deve ser o dobro do T20. E não o T40 e o T20 ser a metade do T40. E a priori pode ser a mesma coisa, mas se você pegar a referência e faz isso no primeiro momento, você faz o T20 perder. Né?
Essa é uma divergência que nós temos. Né? É o STEP de 5%, a progressão de 13% para o padrão, nós diminuímos hoje, né? Hoje é 24, passar para 18. Antigamente era 18, né? Nós perdemos passando para 24, que é 18 mil. Hoje já tem 13. Nós somos 13 padrões. Só que a gente diminuiu o intervista para 18 meses, igual aos textos administrativos, e aí vem a questão do aperfeiçoamento, especialização, mestrado, doutorado, que é essa discussão que nós queremos ter com os companheiros do PCCETAI. Isso que está aqui colocado é o percentual que hoje os companheiros de dedicação exclusiva recebem, exceto o mestre. O mestre hoje recebe 50%. Mas o mestre do PCCETAI recebe 52%. Então nós estamos reivindicando 52%. E hoje é 75%. Mas, por exemplo, o doutor mestre hoje recebe 75%. Enquanto nós, docentes doutores, recebemos 115%. De 2 vezes me passa. Então, e outra coisa, né, que a gente acha que é incoerente. O T40 e o T20, esses percentuais são diferentes. Então, o T40 não recebe 115%, recebe menos. E nós queremos que todos recebam a mesma coisa. O cara que é T40, o doutorado dele é tão importante como o doutorado do cara que é educação exclusiva. Não tem sentido o doutorado dele vale menos. Hoje vale menos. Esquisito isso, né? É errado isso, né? Então, essa proposta já aí vem a preparação do RSC, né, que já tem. Já é assim. Aí vem das atividades do docente, pesquisa e extensão, né, e as considerações finais. Então, concretamente, quais são as duas grandes divergências? Né? A primeira grande divergência é a história de quem é a referência, se é o T20 ou se é o T40. E a segunda divergência é na tabela, né? Como nós corrigimos os nossos salários. Eu não sei, na minha concepção, o pessoal da CNB não respeita a deliberação da plenária, que é fazer a correção da tabela a partir da inflação de julho de 2010 para cá. O que é que eles fizeram? Eles fizeram um valor, porque o argumento deles foi que a proposta que nós apresentamos, né, ela vai muito alto. Só que eu estou vendo aqui, está em 40 mil, então eu acho que eles incorporaram a nossa proposta. A proposta é mais ou menos um pouquinho maior que essa. Deixa eu só ver aqui, um pouquinho maior que essa. Onde é que está a diferença? Onde é que muda a diferença? Quando você pega a referência, né? Você pega T20 e você pega T40. E se você pegar a referência T40, o T20 vai ser menor. Então, ele corrigiu a inflação no T40. Nós corrigimos a inflação no T20. Qual é o argumento que eles falam? Rapaz, olha para aqui. O professor no nível 13 vai ganhar praticamente um terço do serviço público. Isso não é problema, professor José. Mas é problema. Por que o cara do FISC pode ganhar o terço e não pode ganhar o terço? Qual é o problema? O argumento é esse. É que ficou uma tabela muito gigante. Uma coisa muito importante, né, que todo mundo tem a clareza, é que nós não vamos ganhar aquilo que nós pedimos, tá? Não é possível. Não é verdade que se ganha o que se pede. Se ganhar 50% já é muito. Eu só vi isso uma vez, eu vou ver que o Cássio, já saindo, o sindicato reivindicava o valor e o Cássio dá mais. Um valor bem maior. E ele na eleição, E ficou valendo. Não, porque Mas isso aí depois tentou ainda sustar, mas já era o projeto de lei, voltava, acabou. Os caras ficavam, a gente ganhava 13, 14, essa Pica-Pia passou a ganhar o quê? 18, 19 mil. Bem mais do que agora vai ver. É outra vez na vida que eu vi isso. Então você tem uma pergunta de divergência, né? A única divergência é essa. Eu acho que eles incorporaram a questão do. bom, essa tabela aqui, Então vamos escrever. ela tem Não, pode. Let's first. Vá. Tá chique, tá vendo? Viu como é chique o homem? Não é culpa aí de briga. Essa tabela aqui, ela é com 9% de aumento ou
Mas peraí, tem alguma coisa errada nisso. É com aumento, esse é o meu tabela aqui, eu já ganho isso. Como é? Eu ganho hoje. 40 do que não, porque eu sou titular. Eu ganho hoje Eu sou 20 titular. mil reais. Sim, eu sou titular. Depois dessa tabela eu vou passar para 38. Não, dá licença aqui. Não, Eu tô tô titular já. falando sério. Peraí, sem brincadeira. Não, tem que lá já não. Não é? Eu não terminei minha pergunta, não. Eu não terminei minha pergunta, não. Porque logo no 19 conclua. Pessoal, vamos respeitar a fala dele. Vocês Dá licença. A caída do docente acaba. Dá licença, Lobo. Eu tô dizendo aqui, eu sou titular e eu já ganho isso aqui, 22.700 e pouco. Como é que tá 9% aqui? Tem alguma coisa errada aqui, não? Acho que não entendi como você. Não entendi como é ninguém para responder. Dá licença. Eu já ganho isso aqui que está aqui. Eu sou professora titular, já ganho isso aqui. Como toda também, já é titular. Como é que está o 9%? Eu acho que esse trabalho aqui não é muito alto. Aqui não está só 9%, não. Você já ganha 40 mil? Não, aqui está 22 mil, não. Está aqui 22.740 e pouco. 22 mil. Cadê o Tá titular? Onde é isso? Diga aí qual é o Doutora, mais doutor, mais bebê, mais RT. Olha lá pra cima, vocês são muito aqui em cima. 40 mil. Desculpa. Eu tô achando pouco, mas. Não é ganhar isso. Eu não acredito que o 9% ganhar isso. Tá bom aí, professor. Eu já ia dizer, eu tenho muitos anos no rim. vocês vão ser o quê? Salário do ministro aqui da. Não, mas eu não acho que vai ganhar isso aqui. Não existe isso não. Salário do ministro da Justiça. Tem muitos anos ainda aí. 40 Tem uma mil. coisa aqui para acrescentar que não faz exatamente parte disso aqui. Primeiro, eu acho que hoje em dia o sindicato deveria começar a pensar num adicional de periculosidade para aquele professor. Pelo menos do Estado eu já estaria reivindicando, mas a gente ainda, né? Inclusive, teve um caso de cabeleireiro ontem. Lá no campus cabeleireiro, um aluno estava com uma faca na sala de aula, se chamava a polícia, né? Um detalhe se generalizando com o político da direita. A questão é a seguinte, não é exatamente sobre isso, mas uma questão para continuar a pauta da discussão com o governo, na mesa da discussão permanente, é a história da incorporação, um acordo do TCU que impede a incorporação do tempo de mestrado e doutorado para aposentadoria especial. Ora, então está aqui, ó, quem quiser conhecer, eu tenho aqui no documento, foi da Universidade do Uberlândia, então eles julgaram e dizem que esse tempo você pode contar para a aposentadoria ordinária. Na prática, o que é que acontece? Está acontecendo o que aconteceu com a classe especial que a gente tinha, que era o último nível. Nós tínhamos a classe especial, mas não tínhamos acesso. O que é que vai acontecer com esse? Na verdade, a gente tem o TCU legislando, não é da alçada da competência do TCU legislar. Só que eles fazem, hoje eu tenho 28 anos de professor do IFPB, mais 5 de iniciativa privada. Eu vou pedir, né, mas vou ter que entrar na justiça, porque o governo manda tirar 6 anos. 2 de mestrado e 4 de doutorado. O que é que acontece através do TCU? Na verdade, o TCU que orienta a escola a retirar esses 6 anos. O que é que vai acontecer na prática? O que é que está acontecendo? Já é fato. Ora, nós temos o direito à aposentadoria especial contando 5 anos a menos. Só que é impossível você pensar num docente que entra na carreira, na nossa carreira, e não sai para mestrado nem para doutorado. Mestrado e doutorado totalizam 6 anos. Ou seja, na prática, todo docente que entrar vai fazer. E aí, esses anos vão ficar perdidos. Nós não temos, você não pode. Na verdade, é o seguinte, para resumir, ou você vai se especializar, se capacitar, né? Se você fizer isso, você quer aposentadoria especial. Ou então você fica como graduado até o fim da carreira, e aí você tem acesso à aposentadoria especial. Na prática, nós vamos ter isso no papel, mas ninguém vai gozar, porque ninguém vai deixar de sair para mestrado, doutorado, para se capacitar. Se sai, não conta. Eu até conversava com o Cíntia, que é advogada, uma conversa informal, ela disse, não, é possível no ato de governo, né, isso ser revertido, porque a lei, na prática, você vai ver lá o 8.112, até não beneficia. Não tem nada que impeça essa incorporação. Se os caras do TCU acordaram um belo dia, já vamos ferrar quem hoje? Ferrar os professores. E é uma orientação do TCU. Não existe uma legislação determinando que se conte. E aí, sendo assim, cabe levar essa questão para a mesa da negociação para o governo ver que
Na carreira do Magistério Federal, é essencial definir as atividades docentes, reconhecendo que o trabalho do professor engloba não só o ensino, mas também a pesquisa. Muito três. Atividades docentes. Na pesquisa e a extensão. Segunda A parte. capacitação ao trabalho, a formação continuada e a identificação acadêmica, incluindo direção, formação, chefia e organização sindical. Mas já está contemplada a direção. Não, peraí. A capacitação ao trabalho, formação continuada. Uhum. Essa parte aqui que a resposta que você está colocando. Você vai, engloba, ou seja, nós estamos propondo que se considere trabalho, né? Ensino, pesquisa, extensão, direção, coordenação de curso, chefia e capacitação ao trabalho, a formação continuada. O que é formação continuada? Mestrado, doutorado, certo? Entendeu? Se a gente aprova isso, se a gente aprova isso, a gente está aprovando literalmente de que ao cara se afastar para fazer o mestrado, ele está trabalhando. Pode ser descontado esse período dele. Eu acho que tem que ser discutido para deixar de forma muito mais clara, às vezes deixar de forma genérica ajuda melhor a passar. Mas eu acho que como é uma questão de justiça, não se discute, não se consegue alguém entrar na carreira e não se afastar para não perder a aposentadoria especial, isso aí, dentro da discussão, chamar atenção para isso, dizer o que é que está impedindo e na discussão deixar claro que é o TCU, que está legislando, e procurar a melhor redação. Né? Colocar um tópico específico. Exato, porque se deixa de forma genérica, só estou adiantando. Lá na frente o governador vai ser jogo. Não, mas tem assim. Então é preciso exato. Coloca um tópico e se inscreva. Deixa claro que é de reivindicação. Essa proposta tem que tomar de lei depois, correto? Exato. Eu cheguei a propor ao pessoal da CNT, se eles se dispusessem, eu podia escrever isso aqui como projeto de lei. E nós fizemos isso em 2012. O governo não considerou porra nenhuma, né? Então, o governo não considerou, só falou em reajuste. Um reajuste bom, mas ele não tratou da reestruturação da carreira. Então, isso aqui, quando escrito em forma de lei, tem que ter esse cuidado que você apresenta. Porque olha, aqui não está dizendo, aqui, esse cuidado que você está querendo com isso, que você tem sentido de querer isso, aqui não está com esse cuidado na questão de coordenação, chefia, está colocando o mesmo patamar. Agora, na hora de colocar em forma de lei, aí você acha que tem esse cuidado. Porque se você coloca esse cuidado aqui nessa redação, na minha concepção, por que você não coloca isso para a chefia? A chefia já tem. Então você está colocando o mesmo patamar, então todos vão ter. Entendeu? Todos vão ter. Mas o cuidado nessa inclusão aqui, o cuidado foi esse. Ou seja, é considerar trabalho. Por isso, inclusive, a justificativa de um doutor não entrar em dúvida. Por que o doutor não tem uma técnica que já entra nesse? Por quê? Porque ele economiza para a instituição vários anos, 6 anos. Então tem sentido ele tem que entrar lá em cima. Eu acho que nem todo mundo que está se afastando hoje sabe, inclusive, disso, né? Isso é 2015 para cá. Inclusive, quando eu saí, não tinha nenhuma cópia do TCU. Pessoal, podemos dar para encerrar a carreira de DPT? Só um detalhe. Eu não sei se vale a pena voltar aqui a carreira de DPT essa coisa. Por exemplo, eu vou defender lá que a referência seja 2000 ou 2020. Fala mais devagar, porque não estava Não, porque é o seguinte, desculpa. Do jeito que está aqui, eu teria que ter uma votação lá na plenária. Qual é a nossa referência? Eu sei 40 ou 20. Qual é a nossa referência? Qual vai ser o piso? E quando você pensa em toda a estruturada, daí em diante é só aumentar o piso e tudo aumenta, correto? Pela estrutura da carreira. Se é melhor para todos, é 20, então. Mas a alegação dos companheiros, que eu acho que está errada, é que quando você coloca o T20 como referência, no lugar de ir para 40 mil, vai para 44. E não é bom, não? Não, mas ele acha que é muito, não sei o que. Se ele está pedindo 44, o governo não vai dar, isso é Eu acho errado a argumento deles, não está certo, não. Eu estou dizendo qual é o argumento deles. Pô, a mesma coisa que eles fizeram com o PCCTAI, a semestre do PCCTAI, fez uma média no ciclo das 5 carreiras que eu considero Porque, historicamente, os aumentos são diferenciados dependendo do que você está posicionado na carreira. Isso que está gerando esse distanciamento. Então é isso, pessoal. Podemos considerar que a posição da Paraíba é pegar a tabela que fica melhor para o futuro docentes, mais alto, ou seja, no caso do uma referência. É isso? Não, isso aí é para dar para encerrar a discussão do técnico, dos docentes. Mas se surgir. E aí tem o GP dos técnicos, né? Eu acho que a gente precisa aprovar esse documento com as modificações. Né? Quase não fez
É isso, né? Essa é a questão do T40, né? A referência. Não, a referência vão ter CT20, não é isso? Sim, e corrigir algumas coisas. Por exemplo, reparação das perdas inflacionárias de 2010 a 2011. Essa é de julho de 2010. Porque quando você fala 2010 a 2022, aí você está falando de 1 de janeiro de 2010. Não é de janeiro, inclusive em julho de 2010 nós temos reajuste de contrato dessa parte. É de julho, é do último reajuste do governo que é julho de 2010. Entendeu? A referência. Se você muda um mês, a referência, você muda as perdas salariais. Aí, Lobão, a gente coloca essas duas diferenças e aprova amanhã no plenário, porque nem todo mundo está aqui, né? É, amanhã Sim, mas é aprovado o GT. Amanhã ele vai para a plenária, amanhã ele vai para a composição desse GT, fazer essas duas observações. Aí, Lobão, você tem que entrar na caixa do marco fiscal, acho que seria importante a gente se apresentar, né? Porque todo mundo se conhece, né? Pode ser? Ok. Se conhece você, Lobão? Eu sou Davi Gorbal, sou professor de matemática do IFPB desde 2007 como professor substituto e 2009 como professor efetivo do campus de Campina Grande. Meu nome é Enver, vou para a esquerda. Você não é nível, eu tenho uma cara. Eu vou pegar meu professor. Rafael, eu dou para o pessoal do curso, foi uma boa ação. Fiz a doação recente do cabelo, já que vim aproveitar. Sou lá do campus de Monteiro. Sou técnico em ensino educacionais lá. Bom, também sou professor de Estado também. Gostaria de se apresentar? Agora se apresentem. Sou Helene, secretária do Sintef. A próxima Aparecida é secretária do Sintef. Há muitos anos. Como? De qual campus? Professora do técnico. Sou Reginaldo, do campus de Itabaiana, né? Estou no IF desde 2014, né? Cajuazeiro, agora estou em Itabaiana, técnico laboratório. Liev do Campus Guarabira, do IF desde 2010, assisti a administração. Antônio, também conhecido como Tota, eu passei um bom tempo no sindical. Comecei em Cajazeiro, fui para lá, vim para João Pessoa, fui para Campina, voltei para João Pessoa. Eu acho que só tem mais tempo aqui que eu, Conceição, sou da ABD5. Raquel, eu sou de Princesa Isabel, sou assistente social. Estou no IFPB desde maio de 2022. E fui, nós fizemos CM lá, tem 2 semanas e eu sou a coordenadora da CM. Corajosa. É porque eu sempre digo às pessoas, ó, situações extremas exigem respostas extremas, né? Então, as condições de luta mesmo. A gente não pode ficar. Eu falava isso quando eu entrei lá no grupo do PCC, todo mundo ficava dizendo: não, minha gente, os professores não querem que a gente ganhe isso, não querem que a gente ganhe aquilo. É mesmo que vocês estão lá para saber, vocês estão participando. Então a gente só pode falar quando a gente está participando e construindo junto. Porque não tem esse negócio de ter carreira de docente, carreira de técnico. Somos servidores mesmo. Professor, técnico, todo mundo é servidor. Então, nós estamos no mesmo barco. Né? Não dá para você levar um e descer o outro. Se não subir todos juntos, então não vai ser bom para ninguém. Inclusive, Raquel, você sabe que eu fui expulsa do grupo, né? Foi, não sei. Não foi se você saiu. Não, eu saí porque o técnicos estava me expulsando do grupo. A verdade é essa. Eu entrei por convite, desculpa, essa é a dele aqui. Eu entrei, desculpa, perdão, eu entrei porque ela falou, eu não gosto da fala dela. Eu entrei porque eu fui convidada pelo Lênin e pela Thalita, pelo meu conhecimento de RC para explicar. Inclusive, teve um técnico que se reexplicou que nós necessitamos, então, por favor, saia do grupo. Isso que não vou comigo, aí eu estava fazendo o que eu não vou. Sim, infelizmente. Era aquele grupo dos técnicos que a gente criou. Ficou fechado agora. Mas é porque estava o debatado dois vezes, que ele tem que fechar às vezes. Porque senão. Eu me sinto como você. Só estou fazendo a apresentação.
tenho algumas ressalvas, né? Espero que eu desconstrua tudo isso aqui. É porque eu tomo como referência a minha profissão, né? Eu nunca participei da luta sindical da minha profissão, porque assim, as ressalvas são enormes. Mas chega um momento, como eu disse, que condições extremas exigem respostas extremas, então eu penso que essa é um momento de eu participar, né? E assim, eu quero deixar claro que eu estou aqui para construir junto e lá no Isabel, apesar de uma certa polarização, a construção, né? Nesse tempo que eu não estava lá, então, enfim, vou trazer aqui que me interessa, mas acho que você sabe, né, o que acontece. Você está desatualizado. Mas a gente precisa refazer esse debate, né? Refazer e trazer uma construção positiva. A gente está num momento que é preciso reconstruir muita coisa, mas é preciso reconstruir os nossos laços, né? É isso. Então, eu sou Diego, sou lá no Campus Cabedelo, também sou técnico do laboratório, né, com formação em biologia, né, licenciatura. Tenho um mestrado em políticas públicas, gestão e avaliação do ensino superior, fiz uma avaliação do IFPB, enviei para a CTA, né, algumas críticas, sugestões, né, com relação. E estou na CNS, estou compondo a CNS, né, queria até perguntar para ele, porque ele vai imprimir, né, o documento da CNS que não está na pasta, né, para saber se foi descartado essa proposta. Não, nesse A DE e a coordenação do GT mantém, né? Não, ó, inclusive, a gente já fez a impressão, vai distribuir. Vai distribuir isso. E vamos falar com o Everton também, para ele pegar. A gente está com a sede discutindo, está conseguindo se apresentar, você está notando? Mas só para esclarecer, um compilado de documentário na luta é bem grande, né? Pegar algumas páginas, né? E depois a gente imprime e entrega para o computador dele. Porque assim, como está essa proposta da CNT. Vamos fazer a apresentação, depois a gente explica a metodologia, o trabalho, Conceição se apresenta. Terminou? Perfeito. Eu acho que eu sou a mais antiga da casa, eu sou a mais velha em idade, 6,5, mas estou aí vivinha da sua, viu? Alguns querem me matar, mas não vão conseguir, né? Não, eu estou aposentado desde 2019. Bom, eu entrei no serviço público em 83, em 86 fui para Roraima, passei 10 anos em Roraima, saí de Roraima para o Comércio de Saúde e vim para Aracaju, passei 2 anos na universidade, foi meu inferno astral no serviço público, foi na universidade, infelizmente, por uma série de questões, né? E aí estou desde 96 aqui no IFPB, né? Me aposentei em 2019. Continuo na CPPD, entregar, mas me pediram muito para continuar, porque nós estamos num momento muito importante, né, da carreira e de repassar. Só se candidatar pessoas do interior. Infelizmente, a CPPD tem um sério problema com uma carga horária de 2 horas. Então, eu terminei continuando por isso, né? Quando vocês falarem assim, vocês traduzem, por favor? Comissão Permanente de Pessoal Docente, CPPD, muito bem lembrado. Pode já falar. A CPPD, ela trabalha todas essas questões aí que o Lobão falou, da carreira aí de mudança a CPPD trabalha tudo isso, né? De mudança de carreira, de aceleração, essas coisas, RC, tudo isso é a CPPD, essa comissão de trabalho. Infelizmente no IF, assim, o trabalho de Conceição é muito bom, porque não sei o quê, né, tal. Não tem um professor que diga isso com relação a mim no CPPD. Pode até ter outra diferença com relação a outras coisas. Mas o problema é o seguinte, durante praticamente 2016 para cá, eu estava sozinha na CPPD. Até janeiro, quando a nova comissão, né? Aí agora estamos com um sério problema, porque não existe carga horária e as 2 horas que existe carga horária, alguns campos, como os Cajazeiras e Patos, não aceitam. E diz, inclusive, que a CPPD não é importante, é mais importante a sala de aula. Quer dizer, nós temos uma briga muito grande pela frente, né, gente? Inclusive, com relação a isso aí. Se é uma comissão que trabalha toda a carreira, inclusive, afastamento para mestrado e doutorado, tem que passar pela CPPD, para que não haja o que há em alguns campos. Você é meu amigo, sai e o outro não é, fica, que acontece muito isso. Eu sou uma prova viva disso. Tá? Muitas vezes fui preterida, inclusive
também, antes que eu esqueça. E cada campo tem suas regras para sair para mestrado e doutorado. Porque às vezes o professor está esperando muito tempo dos amigos e chega um, não tem nada contra o novato. E 2 meses depois sai para mestrado e doutorado e o outro que estava esperando fica lá sem poder sair. A questão da política, que a gente sabe que existe isso, gente. Se eu sou amigo do rei, eu saio. Se eu não sou, eu saio. Então, critérios onde todos sejam, né, beneficiados e que todos sejam respeitados. Eu vejo assim, nesse sentido. É claro que a gente não está aqui, se não tem ninguém para sair, a gente não está aqui para dizer que o novato que conseguiu não saia, né? Não é isso aí não, já coloca aqui, por favor. Então, estou aposentada, mas estou nativa ainda, tá vendo? Como voluntária, digamos assim. Pronto, já me apresentei. Fiz parte do sindicato durante muito tempo. Tudo que você puder pensar que mexe com gente, tá eu aqui no meio. Não tem questão de transformar. Obrigada, Tamara. Colega, essa presença. Meu nome é Herman, eu sou jornalista e sou de comunicação do CTFPB. Bom dia, meu nome é Bárbara, eu sou assessora política do sindicato. Só antes de passar, eu esqueci de falar que eu também sou da direção estadual junto com o Lobão e o Reginaldo aqui. Aí, Lobão, você vai, né? Deixa eu falar sobre a proposta que nós fizemos ontem, na conversando sobre a dinâmica daqui. Primeiro, eu acho que vale a pena, porque a Raquel colocou, dar uma leitura, que eu acho que tudo no sindicato pode ser mudado, tá, pessoal? Depende da nossa disposição de mudar, só que tem instâncias para mudar. As coisas não se mudam como você quer, muda por instância. Entendeu? Hoje, nós temos um estatuto em que não permite que o GT seja o GT de uma determinada carreira. O GT é dos trabalhadores do IFPB. Por exemplo, se nós quisermos colocar um GT só de secretário, o estatuto proíbe isso. O estatuto o GT hoje, isso pode mudar? Pode. Você pode fazer um congresso eleitoral, o estatutário, com a proposta do estatuto mudar. Dizer que as carreiras têm que ter diferentes, campeonatos diferentes, não tem nenhum problema. Agora, enquanto existia uma deliberação, eu não me senti à vontade para passar o GT do STEC, porque se organizaram só como STEC, etc. Mas, por exemplo, na Assembleia de Campina Grande, aconteceu isso, os companheiros foram para a Assembleia e propuseram que professores não votassem nas questões de técnicos. E teve um professor que se absteve porque respeitou o deputado e tal. Disse, olha, eu me sinto muito apontado em votar porque o estatuto não me permite isso e eu voto. Né? Eu voto, discuto, eu proponho. Né? Teve inclusive na Assembleia do Unicamp, um companheiro lá de Montevideo, sabe de Montevideo, não sabe? Não tinha amigo dele. Tentou me provocar, dizendo que eu era professor, não podia saber. Pelo menos eu respeito minha história. Aí deu 50 anos de luta, eu não luto por mim, eu luto por uma classe. Por favor, pelo menos respeito minha história. Ele até que não, depois não disse mais nada, ficou tranquilo. Então é isso, pessoal. O Sinasef não tem jeito, não tem a separação entre técnicos e docentes em nenhum momento. Eu fico muito feliz quando eu vou representar o Sinasef em qualquer atividade, é muito comum isso. Quando eu termino a atividade, eu pergunto, professor, Davi, você é técnico ou docente? Só que bom que na minha fala lá ninguém descobriu o que eu era. Eu sou servidor. Eu gostaria de escrever. Não estou. Então acho muito legal, tem hora que fala, mas hoje a coordenação geral do Sinasef são 3 docentes. Eu posso mostrar a história do Sinasef aí de diversos momentos. E já A teve 3 coordenação técnicos geral do também. Sinasef teve 3 técnicos. Eu acho isso irrelevante, sinceramente. Eu posso mostrar aí muito mais vezes, inclusive. Não, mas eu acho que realmente é irrelevante isso, mas eu acho importante garantir, assim, uma política de ter uma representação. Mesmo que eu acho que isso, né, em termos de determinados momentos, foi técnico. Assim como eu acho errado assim, só ter técnico, eu acho errado também só ter professor. Tem que ter professor. É importante, né? Agora, obviamente que o representante lá tem que representar toda a categoria, mas é bom ter alguém, de qualquer forma, né? Assim, é uma crítica construtiva. Eu não acho que hoje a coordenação geral deixa de defender os técnicos, porque tudo professor. Me permita fazer uma leitura, e aí é bem diferente daquele material muito bonito que vocês fizeram, o desenhozinho, que é publicado agora. Eu acho que vocês colocam nas costas do sindicato a responsabilidade da desconstrução da carreira do PCC TAI, que perdeu muito em relação aos docentes. Eu faço uma outra leitura. Me permita que a leitura para mim foi o seguinte: o que aconteceu concretamente? Né? O governo separa, viu a separação da universidade, Fazubra é uma coisa, antes é outra. Tá? Ele viu isso categoricamente. O governo tinha dificuldade que a gente assinasse acordos
né, privilegiando docentes. O ANS não fazia isso, o SNASEF não fazia isso. O governo funda um sindicato dentro do seu ministério, o PROIPS, foi fundado dentro do Ministério da Educação, quando o ministro da Educação era aquele da Rio Grande do Sul, o pai de Luciana Genro, seu QG, seu QG, Tássio Genro, quando ele era ministro, o PROIPS foi fundado lá dentro. É bom que se diga que na Assembleia de Fundação do PROIPS, o antes foi em massa e o antes era a maioria. Bota em votação. Quem é a favor de fundar o PROIPS? Quem é contra? A maioria votou contra. Vai fundar a CDU. E o que era o PROIPS? O PROIPS era um sindicato que assinava os acordos. Se você prestar bem atenção, os últimos acordos que diferenciaram o Azul acumulado, o SNASEF trouxe, todos eles foram assinados único e exclusivamente pelo PROIPS. O acordo de 2012, o acordo de 2015. E por que o SNASEF, nem aquele acordo de 2011 que o ANS assinou, que teve um reajuste de 4% para docente e 0% de técnico, 2011, o SNASEF assinou. O ANS assinou, né? Esse. Se não tivesse o PROIPS para assinar, os docentes não teriam essa diferença hoje. E na minha concepção, isso aconteceu, na minha concepção, né? É uma leitura que eu faço, é juízo de valor mesmo. Porque na universidade, você falou nos dois sindicatos, os técnicos eram muito fragilizados. Muito fragilizados. O que é uma greve de técnico na universidade? Quem aqui já viu uma greve só de técnico na universidade? Eu vi várias Ela Não funciona dá em nada. ela funciona como se não existisse nada na Não universidade. existe nada quando na É universidade. só eu que ela biblioteca, somente. Só eu que ela biblioteca, isso é biblioteca está fechada. Eu acho que o governo desconstruiu a carreira técnica. Está muito bem articulado. Vendo isso, ele criou um sindicato para assinar os acordos. Imagine se hoje os docentes tivessem com as mesmas coisas do TCC. Qual era a revolta dentro do instituto, dentro da universidade? Qual era a revolta? E por que não está? Não está porque um sindicato criado para assinar, o outro assinou. O PROIPS assinou todos os acordos. Agora, eu acho que, por exemplo, aqui no IFPB, eu estava até pensando com você ontem, o impacto de uma greve da força do técnico é maior, porque a presença do assistente social, pedagogo, coordenação pedagógica, né? Tem uma assistência maior para o aluno do ensino médio, técnico. Então, isso eu acho que o IFPB iria sentir mais, né? As estruturas são diferentes. A estrutura organizacional é mais horizontal. Lá, o professor e o técnico é Deus e os humanos, sabe lá? Há um academicismo, diferença de tratamento. Então há uma diferença de tratamento. Dentro da própria carreira, o professor universitário, Mas que eu acho que o outro como eu, professor que você Qual foi a ideia que nós tivemos? A ideia que nós tivemos foi o seguinte: passar a mesa agora para os companheiros do GT, que tem uma duas, três reuniões, que ele dirigisse a partir do acordo que ele teve. Eu apenas pedi aos companheiros, e eles não tem nenhum problema, que eu apresentasse aqui a proposta do coletivo Rubem Rosa. Eu sou docente, mas eu apresento a proposta sem nenhum constrangimento. Sem nenhum constrangimento. Apresento sem problema. Então a ideia era essa, no caso, segue dele agora, e aí a gente discute. São 11 horas, a gente acha que está gravando, não é isso? A gente acha isso? Eu acho que está toda mais gente. Não sei se a gente está de intervalo agora ou se. Não quer fazer o arcabouço fiscal, não, e a gente faria, iniciava e concluía. Nós temos um sindicato. Vai ter alguma sessão agora nesse período da manhã? Não? Está funcionando? Então, veja só, a proposta inicial da gente, que a gente estava pensando ontem, era fazer um GT docente, primeiro, a debate, que não era muita coisa, aí iniciar o GT já dos tais. E à tarde discutir a questão do arcabouço fiscal. Amanhã, de manhã, a gente votaria as propostas de divergência, ou seja, as divergências que a gente tiraria daqui, colocaria em votação amanhã, e na parte da tarde a questão das finanças. Tem uma questão financeira para resolver aí, tá certo? Então esse foi o modo que a gente pensou. Mas a gente viu hoje que muita gente deixou de aparecer. Hoje de manhã, e provavelmente vai aparecer mais à tarde. Por exemplo, tem gente de Monteiro chegando, né? Então assim, não sei também se todo mundo vai estar aqui à tarde também, né? É uma questão qualquer. Então a gente pensou, né? O que é que seria melhor? Pegar o debate do arcabouço fiscal já começar agora, ou já iniciar
iniciar os técnicos agora e terminar a parte. Ou dar intervalo agora, tem 2 horas. Eu queria me dizer, mas só uma pergunta, duas perguntas, na verdade. Eu também tenho uma proposta a fazer. Sobre a questão da como que fica a representação estadual, né, para o GT Carreira Nacional, porque teve uma consulta da DN, né, perguntando se pessoas não eleitas em GT de base não podem. Vamos lá, a proposta da direção estadual na CEIMS, que tem vida própria, finanças próprias, ela não define quem vai mandar. A Campina Grande já falou que vai mandar, tá certo? Sim, Então, como fim. como fim, mas tem votos na Paraíba. Não tem voto. Essa discussão nós temos com ele, caralho. Está aqui, se você for ver. Não existe voto em GT. Não existe voto em GT. GT Não existe delegado, no caso. Mas não tem delegado. GT é aberto. Nós tiramos o vídeo. Eu sou o contador proponente da semana. Nós tiramos o vídeo da companheira do programa CELIC. Nós tiramos o vídeo. Nós vamos fazer uma consulta hoje na DM. O plantão se reuniu ontem. Nós não colocamos o outro vídeo dela, porque ela continuava com o mesmo vídeo. Ela mudou a palavra de delegado para, né? O porta-voz da sessão. É isso que eu estava querendo entender. Olha, dois o que o GT pode fazer? Pode. Assim, pessoal, aqui tem 3 propostas aqui. Vamos aferir aqui no GT qual é a majoritária? Pode. Se você quiser aferir isso, ele pode. Não vai ter nenhuma influência isso na plenária. As 3 vão para a plenária, as 3 propostas. Vamos aferir. E como é que a gente afere? Vota aqui universal, todo mundo vota, ou vota por sessão? Em regra geral, nas vezes anteriores, que tem GT que aferia também, votava um por sessão. Mas não era assim um chefe. Assim, quantas sessões, Paraíba tem quantas aqui? Tem 10. É um dos 10 ali, vota e diz que vai para Paraíba. Assim que fazia. O certo isso é uma regulamentação do na que plenária, no caso, o delegado que vai votar. Isso, tem delegado. Não, tem delegado. Na plenária, mas o GT não vai votar, vai votar na plenária. Isso. Na plenária amanhã, dependendo da comissão majoritária que for constituída, nós elegemos o delegado que representa a pessoa de forma majoritária. Um da base e um da direção. Vamos dar exemplo concreto. Lá em Campinas, nós vamos chamar socialismo. Olha que a Campinas, nós vamos representar a plenária de amanhã. Qual foi o problema? Foi a voto e a proposta do Sai da Luta ganhou. Foi majoritária, com 2 votos diferentes. E aí, como é proporcional, a Constituição, nós temos 7 delegados, 4 delegados iriam Sai da Luta e 3 delegados outra proposta. Outra proposta, que era a proposta minha, teve lá os 3 delegados, organizados, tal, você vê. Quando ele foi falar a proposta do Sai da Luta, teve problema, não tinha os 4 delegados. Porque, inclusive, a maioria das pessoas que foram não eram filiadas ao sindicato. A passar da plenária tem que ser filiado. Né? A gente está independente, não deixa votar o não filiado, nós nunca fizemos isso. O não filiado é para ser eleitor, nós nunca achamos que ele. Nós tentamos convencer eles a filiar, mas aí não corta o voto, você é filiado. Então, ganharam a votação, pessoas não filiadas. Aí foi o que nós pedimos para eles, nós abrimos a sessão, que eles trabalhassem na perspectiva de arranjar 4 não para trazer. Porque eu cheguei ao ponto de chegar na seleção. Então, eu estou tirando o nome do delegado, que eu estou muito constrangido. A gente perdeu a votação aqui e depois chegar lá na estadual, a proposta de votar não tem mais delegado. Você perdeu a votação de pessoas não filiadas. Davi, dá licença. Mas não é de que a pessoa só pode votar quem é filiado? Assembleia? Quem não é filiado. Estou falando dessa maneira. Não, por isso que a bancada deles não constituiu a comissão. Porque Tem que ser plenário, mas olha bem, nós abrimos a exceção para que pessoas não presentes na Assembleia, representando a posição deles, se colocaram para ser delegados. Eles estavam lá formando a chapa dos delegados, demos um prazo até 4 horas da tarde, não sei se resolveram isso. E aí ficou os 3 delegados nós vir e que eles façam os 4 Eu gosto de eleger para o GT para representar os aposentados, eu sinceramente. Agora, eu estou com uma cirurgia na boca, com 5 pontos, fiz em Campina Grande, você disse que eu não gosto de Campina Grande, fui fazer uma cirurgia em Campina Grande, eu estou com 5 pontos na boca e está marcado isso na boca. Se não, nada me impede de falar. Não é
eleição de um candidato, o vereador que ganhou, mas o sindicato precisa ter um conselho fiscal. Então, a minha proposta é que amanhã seja tirada uma data para as eleições do conselho fiscal. Os dois representantes, você fala. Beleza, mas isso não resolve o nosso problema. Não, Davi, mas isso é importante, é a vida do sindicato, Tudo não é importante. Qual é o problema que nós temos que descascar nesse momento? Nós estamos 11 e 17. Nós podemos suspender agora a votar às 14 horas. Nós podemos aproveitar aí essa meia hora e fazer uma apresentação no arcabouço fiscal. E nós podemos, né, manter a discussão da carreira do PCCTA já agora. O que é que eu estou propondo? Pensando na possibilidade de tarde, mais técnicos aqui, mais gente aqui, estou propondo adiar de tarde a discussão do PCCTA. Isso já é uma coisa. O que eu ainda não tenho claro na minha cabeça era se agora a gente faz a apresentação. Nós estamos sem o uso do compensador, se consegue ver alguém ali, como ligar para ali. Estamos sem saber como ligar. Né? Para saber se a gente usa, como é que a gente faz o debate na agora. coordenação pegar o. Se faz o debate agora, eu posso fazer a apresentação sem o negócio ali. Eu vou lendo aqui, vou fazendo a apresentação sem nenhum problema. Acho que é interessante como a gente. Faz a apresentação agora. Do arcabouço fiscal? Ninguém disse. Eu acho interessante. Eu fiz uma proposta, eu achei que fosse colocar em votação. Não se coloca nada em votação de Porque você estava querendo sair de fora. Mas Conceição, amanhã, numa plenária, você coloca a prova e eu vou concordar com ela. Pode ter certeza. Agora não é que se vota para trabalhar, tem que aprender as coisas. Sim, mas não tem carreira. Mas você. Para a eleição. Mas Conceição, Deixa eu respeito também. Conceição, eu estou entendendo o seguinte, a gente vai apreciar a sua proposta e vai colocar lá na votação, tá bom? Isso para agora, Lorão, eu acho que a gente poderia começar já com o arcabouço fiscal, que eu acho que antes das 12, a gente já fechava o debate. Aí deixava, como o debate técnico tem muitas divergências e questões, né? Eu acho melhor deixar tudo à tarde para a gente quebrar o debate. Eu vou achar ruim não ter exibido ali, porque eu passei para uma companheira, tipo, sei lá, passei para uma companheira para fazer a correção do turismo, eu vou turismo para caramba. Mas isso é interessante. O pessoal da tarde vai perguntar isso aí também, né? Porque só acabou, A gente pode suspender agora.